Olá, gente, a TV Liberdade. Começa um novo quadro de histórias. A gente gosta de contar histórias, vocês sabem, né, minha gente? E é isso aí, nós estamos trazendo para um bate-papo na TV Liberdade ele, para estrear esse momento, deputado Antônio Jacó. Esse quadro em que a gente está trazendo os ex-prefeitos para contar um pouco da sua história, fazer memória e, claro, como eu falei para vocês, olha que convidado de honra, o primeiro, hein? Deputado, obrigada por aceitar o convite da TV Liberdade para esse momento tão importante. Inicialmente, eu devo dizer que quem tem que agradecer sou eu. Me considero privilegiado em ter sido o primeiro a ser convidado para esse tipo de programa de vocês. É isso aí. Vamos voltar um pouquinho, como eu falei, fazer memória. E eu gostaria que o senhor já trouxesse para a gente perguntar o seguinte: como é que tudo começou? Como é que começou a sua vida na política? É uma pergunta pertinente. Eu tinha um irmão que foi vereador aqui em Redenção. Ele fez o concurso para o Ministério Público. Foi aprovado. Então, me chamou e disse que eu seria candidato a vereador. E eu disse que não. Mas você precisa ser. Eu digo, eu não irei. Meu pai me chama e diz, meu filho, eu gostaria de ter uma pessoa na Câmara. Então, eu entrei dessa forma, praticamente sem querer. Foi assim que eu me candidatei a vereador e, na época, fui o mais votado do município. Deputado, então vem essa sua história na política, vem da família, né? Tinha alguém já candidato, ou deputado na própria família? Uma pergunta oportuna. O meu bisavô, Padre José de Castro e Silva, foi deputado federal. O meu avô, Coronel Antônio Jacó, foi prefeito de Aracoiaba. Meu pai foi prefeito de Redenção, foi vereador e prefeito aqui de Redenção. E meu irmão mais velho foi vereador aqui de Redenção. Então eu dei sequência a uma tradição de família. Então, a referência, para falar de referência, vem realmente na própria família, né? O exemplo na política, né, deputado? Sem dúvida. Eu dei seguimento, né? Uma tradição política da família. Família Jacó. Estamos conversando num bate-papo muito especial para a TV Liberdade, com ele, deputado Antônio Jacó, muito atuante, minha gente, continua aí com todo o vigor. Deputado, o senhor foi prefeito aqui no município de Redenção. Tem como destacar quais foram os melhores destaques, as ações dessa época? Lembra precisamente ano e tudo? Lembro perfeitamente. Mas eu gostaria de frisar que, como vereador, eu fui presidente da Câmara em 1968, ano do centenário. E o centenário de Redenção foi festivamente comemorado. Enquanto outros municípios fazem essa programação numa semana, o nosso começou no dia 28, no dia 7 de setembro, e foi até o dia do município, até o dia 28 de dezembro. Começou com um desfile escolar, quando eu trouxe para cá 100 alunos da Escola Preparatória de Fortaleza, do Colégio Militar. Eu tinha um irmão, que hoje é coronel, que era estudante, e começamos daqui com uma festa lindíssima, corneta, então foi a abertura. Essa minha passagem como presidente da Câmara, sobretudo com esse festejo do centenário, fizemos uma festa belíssima no dia 15 de novembro, da proclamação da República, fizemos uma outra festa de encerramento no dia 28 de dezembro. Isso me deu uma certa projeção política que algumas pessoas já achavam que eu seria realmente o próximo prefeito, o futuro prefeito. Vale salientar que eu, que não queria ser candidato a vereador, comecei a fazer uma leitura da região e entendi que Redenção deveria ter um deputado. Então, eu já estava pensando em ser deputado, me candidatar a deputado. E, num determinado dia, eu abordei o prefeito de então, doutor José Alberto, a quem Redenção muito deve. E abordei o assunto com ele. E ele me perguntou, e você não quer ser candidato, não? Eu digo, eu não gostaria. E realmente era essa a minha disposição. Até que meu pai novamente entra em cena e manda me chamar e diz, olha, eu recebi aqui uns amigos de Redenção e para resolver o problema lá, eu gostaria que você aceitasse a sua candidatura. Né? Como naquela época, filha obedecia pai e respeitava, eu então fui candidato a prefeito, fui candidato único. Né? Quais foram, nessa época, que esteve como prefeito aqui do município de Redenção,
Quais foram, dá para lembrar assim, os maiores desafios, saudades? O senhor não está mais como prefeito, mas assim, as raízes foram muito fortes. A prova é que está sempre em redenção. Então, como é que foi essa época? Pouco tempo, mas o que foi que mais lhe marcou? O que mais marcou a minha administração é que eu entendi que o investimento na educação tinha que ser prioridade. Então, eu recordo que as professoras do município, elas recebiam o pagamento entre o dia 3 e o dia 10 de cada mês. Esse pagamento era feito no segundo expediente. Então, as professoras vinham, o município era município mãe, englobava Carapes e Redenção, que hoje são municípios. Então, vinha gente da Extrema com Pacajus, da Extrema com Aracuiaba, e se deslocava para receber o dinheiro aqui. Aproveitava algumas caronas de pessoas que vinham para a cooperativa, que a cooperativa de Redenção, muito bem dirigida pelo Dr. José Alberto, tinha um movimento muito grande. Mas elas só podiam receber o dinheiro à tarde e tinham que voltar, fazer cota, pegar carona, esperar, algumas iam a pé um certo trecho. Então, a minha primeira providência, fazer com que o pagamento fosse feito nos dois expedientes. Certo? Do dia 3 ao dia 10, obedecendo, mas nos dois expedientes. Certo? Depois, no segundo momento, eu adquiri um carro para a supervisão escolar, que foi criada por mim, e esse carro levava o pagamento para a sede dos distritos. Né? Então, implantei uma reforma educacional que depois foi avaliada pelo Conselho Estadual de Educação. Nesta reforma, foi criado um grupo de supervisora, foi o primeiro município do Ceará, do interior, a introduzir a supervisão escolar e reuniões de pais e mestres. Então, eu adquiri um veículo, e esse veículo, as professoras recebiam o dinheiro na sede dos distritos, não mais se deslocavam para cá. Então, as professoras ficaram realmente satisfeitas pelo destaque que foi dado a ela. Né? Uma outra, nessa parte da reforma do ensino, houve algumas, toda reforma, tudo que se muda, há reações. Né? Mas nós fizemos um projeto, as professoras, se fizesse parte desse treinamento, receberiam um abono de 10%. E elas receberam informações que elas não tinham. Por exemplo, o médico ia lá, dava uma aula, ensinava para ela como é que devia fazer se uma pessoa da comunidade levasse uma queimadura, sofresse uma fratura, um problema de coração, qual seria a primeira providência? Porque antigamente, eu sei que algumas pessoas que estão me vendo sabem, que muitas vezes botavam pasta de dente, pó de café em queimadura. Então, receberam esse conjunto de informações. Né? E esse projeto foi um projeto piloto no estado do Ceará. É tanto que aqui, para avaliar as professoras, veio para cá, à época, o Conselho Estadual de Educação, integrado por 7 membros, dos quais 4 ex-secretários de Educação, onde a professora Toni Calles, que introduziu a supervisão escolar no Ceará, no estado do Ceará, destacou que foi o primeiro município do Ceará a implantar a supervisão escolar. Então, isso foi um ganho muito grande para as professoras. Estamos conversando com o deputado Antônio Jacó para a TV Liberdade, no nosso quadro, no bate-papo muito especial com os ex-prefeitos que já passaram por Redenção. Deputado, e aí, você quer fazer mais alguma, falar mais algo desse seu momento como prefeito? Em seguida, eu já quero perguntar também, pedir para o senhor já ir fazer memória também, trazer as ações mais importantes, o que marcou também o seu trabalho, a sua atuação como deputado, um deputado também muito, muito atencioso, muito atuante também, que fez muito pela população. Nessa parte de prefeito, as medidas naquela época, as medidas postas em prática, elas foram inovadoras. Né? Inovadoras. Por exemplo, eu quando assumi a prefeitura, o município de Redenção tinha 72 escolas, muitas delas, algumas delas, aliás, funcionando em casa da professora. E o ensino na casa do professor é ruim para o professor e ruim para o aluno. O aproveito escolar é pequeno. Né? Então, nós estabelecemos um critério para eliminar essas salas de aula. Né? E diga-se de passagem que eu devo muito a um casal
que já não mais está entre nós, doutor Francisco Franco Pereira e a professora Elismar, que foi secretária de Serviço Social, que englobava educação, saúde e serviço social. Então, eliminamos as escolas que funcionavam na casa do professor. Isso foi um fato também auspicioso para uma administração que se propunha a destacar a educação. Revolucionário, né? Revolucionária. Com relação à avaliação, eu já falei do Conselho Estadual da Educação, que isso foi uma ação que projetou redenção no cenário estadual. Né? Algumas pessoas me perguntam se eu fui prefeito por 2 anos. Eu fui prefeito por 1 ano, 10 meses e 5 dias. Eu assumi no dia 25 de março de 71 e passei para o meu sucessor no dia 31 de janeiro de 73. Quem foi o sucessor, deputado? Ricardo Ferreira de Castro, que era Ricardo Ferreira de Castro, ele era também do Acarape. Um detalhe, já que eu disse que o Ricardo era do Acarape, eu fui o primeiro acarapense a ser prefeito de Redenção. Eu, quando assumi, eu era visto com uma certa preocupação, porque eu era muito novo, eu fui o 3º prefeito mais novo do estado, e as pessoas achavam que eu não poderia conduzir o município com eficiência. Os prefeitos que me antecederam construíram 3 escolas e 3 postos de saúde. Eu construí também as 3 escolas e os 3 postos de saúde. Com um detalhe, que isso ainda me dói na alma. Eu construí o prédio da prefeitura, que indevidamente foi doado ao Tribunal de Justiça, onde hoje é o fórum. Eu, num ano e 10 meses, 5 dias de prefeito, eu construí aquele prédio. Me permitisse ainda lhe dizer o seguinte, eu como prefeito, nessa reforma do ensino, eu tive uma audiência com o ministro Jarbas Passarinho da Educação. Né? E esse grupo de trabalho que foi criado para promover essa reforma da educação sugeriu que, por ocasião da festa de Santa Rita, não houvesse aula, porque a frequência caía muito, já que a festa de Santa Rita é uma festa regional, de caráter regional. Né? E naquela época era a festa do município, era o povo que comemorava. Hoje, infelizmente, teve uma das festas aqui que foi vendida, né? Mas sim, não é o caso. Então, eu estive com o ministro Passarinho, e falei para ele as dificuldades que eu enfrentava. Contei, por exemplo, que eu quando assumi, me mostraram um depósito que tinha cerca de 600 carteiras quebradas. E, na época, a legislação permitia que você comprasse uma carteira nova, mas não tinha recursos previstos para recuperar as carteiras. Então, como na minha administração foi criada essa supervisão com reuniões de pais e mestres, nós conseguimos reunir marceneiros, carpinteiros e recuperarmos as carteiras quebradas sem custo para a prefeitura. Né? Então, isso para mim foi uma marca importante também na minha administração. Né? Que a Secretaria de Educação ela foi reestruturada, né? Não existia. Agora, se for do seu agrado, podemos passar para deputado. Né? Sim. Sim, sim. Um outro, quando... Não, eu falo quando for na outra parte. É isso aí, gente, que legal esse bate-papo. E, claro, ele estreando aqui com a gente na TV Liberdade. Agora sim, vamos falar do marco da sua atuação como deputado estadual. Pronto. Eu tenho certeza que era minha obrigação corresponder à expectativa e o apoio que eu recebi. Eu costumo dizer que, como prefeito, eu fui muito bem avaliado pelo povo de Redenção. Não sou eu que digo que fui um bom prefeito, mas, na época da minha candidatura a deputado estadual, votaram 10.024 eleitores. Eu obtive 7.009 votos. Foi o maior percentual
que um candidato já obteve no município no estado do Ceará. 70% da votação. Então, para mim, isso foi uma avaliação que o povo de Redenção fez do meu trabalho. Então, isso me estimulou a, como deputado, procurar corresponder a essa expectativa. Então, a minha preocupação como deputado, não tem uma localidade do município de Redenção, nenhuma. Estou falando nenhuma. Eu estou dizendo isso porque certamente algum adversário meu vai ver essa entrevista. Não tem nenhuma localidade do município de Redenção que não tenha sido energizada. Eu levei energia para todas as localidades, do município inteiro. Então, um registro, um marco que vale a pena registrar. Né? Na área da saúde, foram construídos postos de saúde, né? Essa parte de organização da rede municipal, né? Ainda como prefeito, Marlúcio, eu recordei agora que quando eu assumi a prefeitura, eu introduzi atendimento médico odontológico em todos os distritos. Não havia. Antônio Diogo, Barra Nova, que era São Geraldo, Barreira, que era o distrito. Né? Então, isso também foi uma preocupação com a população do meu município. É sua TV Liberdade, recebendo aqui na sua sede o deputado Antônio Jacó. Deputado, encaminhando agora para o finalzinho da nossa conversa, desse nosso bate-papo, quero lhe agradecer pelo teu sim. Quando eu fiz o contato, prontamente me deu retorno. E você que está acompanhando, fique na expectativa para saber quem será o próximo convidado, tá bom? Coloca o microfone da TV Liberdade para suas considerações finais. Fique à vontade. Já que você está me deixando à vontade, eu fui, depois que deixei de ser deputado, eu fui secretário de Educação de Redenção na administração do Sebastião. Né? E também, o período em que fui secretário, né, houve também uma preocupação muito grande com a educação e com a saúde. Né? Nessa parte, a Secretaria de Educação foi reestruturada, criação do organograma da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, implantação do sistema do SPA, Sistema de Acompanhamento Pedagógico, recadastramento de todos os servidores públicos lotados na Secretaria, estruturação do quadro de professores e demais servidores da Secretaria de Educação, mobilização e realização das matrículas na rede municipal de ensino. Tudo isso foi feito no período de 2 anos que eu fui secretário de Educação. Ainda, como houve uma demanda muito grande, uma procura muito grande para as matrículas no município, na minha administração, com o apoio do Sebastião, foi criada a escola Antenor Malveira, em Antônio Diogo, e a escola Edmilson Barros de Oliveira, que era um centro comunitário, e a procura na secretaria era muito grande. Eu tive que transformar o centro comunitário, com o apoio do Sebastião, na escola Edmilson Barros de Oliveira, que hoje tem um grande número de alunos. Né? Isso aí foi como secretário de Educação. Como deputado, a minha preocupação com a educação, e eu cheguei até a fazer essa pergunta a você em off, em 1984, eu trouxe para cá um curso de pedagogia. O Hernani era prefeito. A UES tinha um slogan: interiorização da educação. Então, eu procurei o reitor, à época, Padre Luiz Moreira, né, e disse que a prefeitura, fui na companhia do prefeito, que era meu irmão, o Hernani. Né, o Hernani deu todo o apoio, construiu 2 salas de aula. A UES fez as suas exigências para que o curso pedagógico. Houve vestibular aqui em Redenção, em 84. O vestibular foi lá no Perboari Silva. Né. Muitos alunos aqui de Redenção hoje têm um curso de pedagogia, porque passaram nesse vestibular. Né? Quando o governador Tasso, que foi eleito em 86, assumiu, então a UES o curso de Redenção foi fechado. E o Hernani teve que dar um transporte escolar para os alunos não se prejudicarem.
e para Fortaleza. Nesse período ainda, foi, como secretário de Educação, aqui em Redenção foi criado o Proquali. Era uma atividade na área da saúde, em que o objetivo era, isso foi um convênio com a Prefeitura, o Estado e o Ministério da Saúde. Então, nessa época, vieram aqui para a Redenção 10 agências internacionais, das quais eu posso destacar 3. A OPAS, a USAID e uma japonesa. Essas agências conveniaram com a Prefeitura de Redenção, vieram para cá, orientaram os funcionários da saúde, foram treinados todos os funcionários, do médico ao zelador. E isso melhorou a qualidade da saúde, haja vista que Redenção, a secretária de saúde da época aqui em Redenção, ela foi escolhida para representar o Brasil numa conferência internacional no Peru. O destaque que foi dado. Depois, para mim, foi constrangedor quando Redenção recebeu o selo de qualidade da aprovação das agências, do Ministério da Saúde. Eu estava aqui em Redenção, assisti de longe, mas meu nome sequer foi citado. Mas eu tenho a consciência tranquila do trabalho que foi feito para a saúde no município de Redenção. Essas agências, elas deram uma contribuição muito grande para a melhoria da qualidade do serviço ofertado ao município, no município. As organizações que eu citei foi a Organização Pan-Americana da Saúde, a USAID e a JAICA, uma agência internacional. O projeto de Redenção foi premiado e se tornou piloto para a estruturação da linha de ação da saúde da mulher no Ministério da Saúde. O trabalho desenvolvido em Redenção foi piloto para o Ministério da Saúde. Em função disso, as 3 equipes do PSF foram criadas nessa época, pelo apoio que a educação deu à saúde, que fez realmente um espetacular trabalho. Então, uma outra coisa que eu queria deixar registrado, e eu, como deputado, todo o período que passei lá, todo 25 de março, eu fazia um pronunciamento pedindo que em Redenção fosse criado o Museu da Abolição, pelo Estado, que era uma espécie de reconhecimento ao gesto heróico e pioneiro do nosso antepassado abolindo a escravatura. 1º de janeiro de 83, quando o Estado foi 25 de março de 84 e a Lei Áurea 13 de maio de 88. Então, infelizmente, eu nunca consegui sensibilizar o governo para isso. Mas, como secretário de Educação, com a ajuda do professor José Augusto, eu criei, e o apoio do Sebastião, eu criei o Museu da Abolição. Porque não se justifica que Redenção, com seu passado histórico, não tivesse um museu. O Marlúcio, eu queria reiterar os meus agradecimentos, por ter sido, como Redenção tem vocação para o pioneirismo, eu ter sido o primeiro ex-prefeito a comparecer nessa programação que vocês estão fazendo. E eu queria encerrar fazendo a seguinte, repetindo aqui, provérbio chinês: quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Então, as raízes profundas do meu trabalho em prol do crescimento e redenção, eu tenho certeza que essas raízes ainda hoje estão penetrando. E, por outro lado, nunca baixar a cabeça.